Força, você pode vencer. Olá, preciosas e preciosos! Estamos aqui novamente gravando mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salz Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Estou com uma convidada muito especial, mas antes de eu te apresentar, eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tiel Story. Esses cílios sempre estão alinhados à minha amiga Amanda Freitas. Os acessórios vêm da loja Elo 21 Semijoias. E estou com uma parceria novíssima que agora vai ser o nosso novo maquiador oficial do podcast Deus para Superar, vai me acompanhar em todos os eventos, que é o Lucas. Eu vou deixar o contato dele aqui, segue, convida ele para te maquiar na tua casa ou no teu salão de preferência. Ele é um profissional assim excelente. Lucas, um beijo pra ti. Tô super feliz com o cabelo que tu preparou hoje. E, gente, chama ele porque ele é topíssimo. Vamos dar sequência, né, ao nosso podcast de hoje. E eu vou pedir pra Mônica se apresentar. Amiga, te apresenta. Prazer estar aqui. Feliz estar aqui. E eu já vou elogiar o trabalho do Lucas, tá? Porque você tá lindíssima. Cabelo, tá belíssima, como sempre, né? Ele me maquiou e cuidou de mim hoje na minha casa. Isso que eu acho, a praticidade de você poder se preparar na sua casa, né? Não pegar trânsito, nem chuva, nem correria, perfeito, né? Perfeito. O Lucas tá de parabéns. Mas, enfim, feliz de estar aqui. E para começar a falar de mim, vou procurar resumir aqui, né? Mônica é uma ex-advogada, eu digo ex porque eu parei de advogar há muito tempo. Comecei a me dedicar ao desenvolvimento pessoal, a aprender sobre inteligência emocional, esse universo todo. E na época, porque eu tive uma demanda pessoal, eu tive depressão, síndrome do pânico, e eu queria entender como é que funcionava aquilo tudo. E na época advogava, também tinha uma outra empresa, sempre fui muito assim multipotencial, então nunca consegui fazer uma única coisa, sabe aquela que você quer abraçar o mundo, e naquela época era mais jovem, né? E aí, enfim, comecei a estudar essa área, desenvolver pessoas, porque eu queria aprender a cuidar de mim, queria saber por que eu sentia aquelas sensações, e aí comecei a estudar muito terapia, psicanálise, coaching, inteligência emocional e tal, até que eu deixei de advogar porque me apaixonei por esse universo. E não tem como, quando você começa a aprender muito, cria obesidade cerebral, você precisa derramar. Sim. E aí chegou um determinado momento que eu me enchi de conteúdo, de informação e aquilo tudo, de paixão por tudo isso. Começou em 2012, quando eu fiz em São Paulo. Na época eu morava em São Paulo. E aí fiz minha primeira formação em coaching, né, pelo SBC, eu me lembro na época. E aí comecei a derramar. Vim para o Espírito Santo em 2015. Eu já tinha morado aqui anteriormente, antes de ir para São Paulo, mas voltei porque eu quero viver aqui, ficar velhinha aqui, né? Isso aqui é um paraíso. É um paraíso. E aí voltei e comecei a ministrar aulas aqui. Apliquei um curso aqui, comecei em 2016 de coaching inteligência emocional. Então, desde então, nós estamos em 2025, sim, né? Essa é a minha paixão, missão, visão, propósito, enfim, até chegar no livro que eu vou falar sobre ele, mas começou por aí, porque na ocasião, aquilo que eu aprendia, eu compactei tudo aquilo dentro daquele universo de inteligência emocional, comecei a derramar e criei um curso, né, dentro de um método que primeiro eu criei o método para mim. Eu entendi que aquilo era maravilhoso, autoconhecimento, e aquilo começou a me fazer muito bem. Tive muitos resultados pessoais com o método e passei a ensinar. Abri um instituto que se chama Instituto Imagine Inteligência e Desenvolvimento, que é I de inteligência, M de motivação, A de atitude, G de gratidão, I de iniciativa, N de novidade e E de equilíbrio. Então, transitando nesses pilares, foi que eu comecei a desenvolver todo um trabalho, ajudando pessoas a se sentir melhor, ajudando a pessoa a se autoconhecer. Aí você fala, Mônica, mas você começou lá com síndrome do pânico, depressão, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque
apesar disso, né, é algo fisiológico, algo clínico, né? Eu demorei muitos anos para entender sobre isso, porque essa história começou lá no ano de 2000 e naquela época eu não tinha conhecimento, a gente não tinha tanto conhecimento, né, como se não tem. Não se falava a respeito, Não se falava a respeito, e eu sou cristã, né, me converti com 10 anos de idade, então hoje eu tenho 57, então, ou seja, eu tenho 47 anos, né, dentro do Evangelho. Muito bem, passa a fórmula da beleza pra gente. Oh, meu Deus! E aí, com isso, naquela época, imagina, 20 anos atrás, você falava em síndrome do pânico, né, meu Deus, o que era isso? Para mim, na minha cabeça, eu precisava só era libertação, eu me ungia, eu falava, meu Deus, isso aqui é coisa do demônio, e eu não conseguia entender a parte humana, né? Essa parte neurotransmissores, a questão, falta serotonina, falta dopamina, eu não conseguia entender essa parte. E aí, até então, busquei esse conhecimento, trouxe para minha vida e comecei a compartilhar. Enfim... de onde surgiu o livro, né? Posso falar do livro? Já? Pode. Já? Mas eu queria te interromper. Eu vejo assim, foi esse o motivo que eu te convidei, né? Porque conversando um pouquinho nos bastidores, e conhecendo a história dos livros, né? Eu já percebi que havia uma conexão no nosso trabalho, né? Que são testemunhos de vida, testemunhos de superação. Sim. Né? Mas como que a gente chega num livro onde convida mulheres a encorajar essas mulheres a contar a sua história? Porque Sim. a gente passou por esse processo. É verdade. E o teu processo foi lindo, Sim. né? E como que foi pra ti essa transição? Ela foi... Porque geralmente quem vai fazer direito, até uma resistência da família quando tu comunica que Sim. quer fazer uma transição de carreira. Como que foi isso pra ti? Essa tomada de decisão, vou encerrar, vou dar um ponto final nesse ciclo e me encontrei aqui, vou seguir por esse outro caminho. Porque pra mim, na época que eu advogava, eu nunca consegui só advogar, sabe? Eu advogava na época... E eu também tinha outros negócios. Então, eu abri uma empresa e era um cerimonial. Eu tinha escritório de advocacia e ali, intensamente, apaixonada pelo direito, mas, ao mesmo tempo, eu abri um cerimonial que não tinha nada a ver comigo, eu não tinha nenhum conhecimento da área, nenhum, zero. Mas eu gostava daquele movimento de eventos, festas e tal. Eu gostava do movimento. Comemorar a vida, né? E na minha ingenuidade empresarial, porque era nova na época, né? Achei que era um processo. Eu tive aquela empresa por 7 anos. Isso começou há muitos anos atrás. Depois de 7 anos eu me vi 100% quebrada, destruída com uma empresa. Cheguei a ter muitos colaboradores, entre os fixos e os variáveis, passavam de 40. Chegou a fazer eventos muito grandes, até para 1.500 pessoas em um dia. E, enfim, mesmo sem conhecimento da área, né, mas com garra, com vontade, aconteceu aquilo tudo. Aconteceu uma empresa e eu alimentei muitas famílias, foi ok. Mas eu não tinha nenhum conhecimento na área administrativa, financeira, nenhum. Então, eu advogava, mas tinha outros negócios. Ok. Foi daí que surgiu o alto nível de estresse, que eu comecei a ter o pânico e tal, e tal, Com e tal. certeza. Aí, continuei depois advogando, mas eu vim até para o Espírito Santo também, quando eu vim para cá. Eu também tive um escritório de advocacia, né? E aqui, depois comecei a trabalhar com administração de imóveis, também nessa área de execução de imóveis, enfim, uma longa história. Mas, paralelamente, eu sempre apaixonada muito nessa área de mente, mentalidade e tal, e ciência, e buscava esse conteúdo. Não trabalhava com isso no começo, mas já buscava. Sim. E gostava muito de vendas. E aí me envolvi com empresas de vendas diretas, sempre. Então, paralelo à advocacia, eu sempre fiz outros negócios para me ajudar a compor, enfim. Então, não foi algo assim que, de repente, eu só vivia de advocacia, fechei os olhos e tive que mudar. Foi algo mais lento, até que eu cheguei num ponto que eu encontrei um propósito, uma paixão tão grande por essa área de derramar, transbordar, inteligência emocional, essa coisa de ajudar uma pessoa a sair do estado que ela está, melhorar.
E eu via, porque eu vejo sempre assim, a nossa transformação, ela só, realmente você só tem convicção dela quando alguém legitima. O que eu tô querendo dizer com isso? Se eu compartilho com a Salsa, né? Eu falo sempre isso. Se você está um passo na frente de alguém, você já está apto para ensinar. Então, se eu compartilho algo com a Salsa que fez bem para mim, olha, e entrega um caminho, a Salsa também vai por esse caminho, e ela também tem uma transformação, ela chega e fala, Mônica, olha, eu só tenho que te agradecer. Aquilo que você me orientou, aquele caminho que você me apresentou, foi maravilhoso para mim. Olha a minha vida, mudei. Aí você legitimou. Aquilo gera uma transformação aqui dentro tão grande, não é? Então, é melhor do que qualquer pagamento, né? Meu Deus! Não se trata de valores, sim, né? Aí, quando você vê o seu propósito assim, é esse caminho, é isso que eu tenho que fazer. Você não para mais. Aí você vai. Mais um. Cada vez que chega um testemunho, isso confirma aquilo, né, que você deve fazer. Quem disse que eu consegui continuar advogando depois disso? Aí eu não consegui. Eu falei, gente, eu não consigo mais abraçar os dois mundos. Sim. Antes eu conseguia advogar e fazer outra coisa, porque eu acho que eu estava em busca de algo que fosse assim, essa coisa de preencher de verdade, né? A partir do momento que eu encontrei algo que preencheu de verdade, não cabia mais a advocacia na minha vida. E não, é um chamado, é um legado que não tem como fugir dele. Não tem. Né? A gente pode até postergar e postergando. E sabe o que me chama a atenção? É o porquê, Mônica. E aí você vai poder falar um pouco a respeito disso. Por que as pessoas... E aí eu me coloco nesse grupinho. Que a gente leva tempo a encontrar o nosso propósito. Que a gente vai passando... O que eu percebi em mim? Teve um amadurecimento assim, gigantesco, onde eu percebi que eu precisava desacelerar. E que tinha muita coisa que não me gerava resultado, que só me ocupava. Sim. E esse ocupar acabava tirando o meu tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. Eu vejo que é roubado, né, o tempo de a gente desfrutar, porque muitas vezes a gente pede a Deus para que aconteça coisas e que a gente quer viver e ele faz sempre muito além do que a gente pediu ou do que a gente merece. Sim. E tu te vê não desfrutando daquilo que Deus entregou. Verdade. E esses dias eu tava com a minha filha no condomínio, na piscina do condomínio, e ela disse, mãe, cadê as pessoas desse condomínio, né? E eu falei, tá todo mundo trabalhando. Sim. Então, eu vejo que realmente a gente tem que buscar ter esse equilíbrio. E nessa rotina frenética de querer alcançar mais, às vezes a pessoa acaba tão pobre. Sim. Porque ela é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Sim. Verdade. E aí me chamou essa reflexão pra gente trazer aqui, né? O porquê que as pessoas levam tempo a se encontrar. Eu vejo essa corrida pela sobrevivência, pelo consumismo, por querer ter, nos ocupa o tempo todo, né? Então, imagina, eu vejo por mim, na minha juventude, com 21 anos, saindo da faculdade, no auge, meu Deus, você quer abraçar o mundo. Aí você quer o seu carro, você quer o seu apartamento, você quer a sua casa, você quer o status, você quer a autoafirmação, você quer um lugar ao sol, você quer ser aceita pelas pessoas, e aí vem o consumo, né? O consumo. E aí eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que ter mais. Aí você compra e você tem que pagar. Aí você trabalha mais. Quando você vê, os anos vão passando, né? Ah, não, agora eu tenho que casar, agora eu tenho os filhos. Aí você vive pelo bem-estar do filho, leva o filho na escola, traz o filho da escola. Eu tenho uma filha maravilhosa, linda, de 20 anos. Então eu já passei por todas essas fases que a gente não vê o tempo passar. Exatamente. Quando você vê, meu Deus, passou mais um ano, eu não vi esse ano acontecer. É a festa dos pais, é isso, é aquilo. E o próprio sistema nos faz esperar sempre a próxima data do consumo, né? Assim, o sistema faz, é o Dia das Mães.
Pais, uau, corre. É o Dia dos Namorados, uau, corre. É a Páscoa, corre. E aí a gente vive sem... A gente não para pensar. A gente só sobrevive e quer conquistar. E é material, material. E aí isso nos cega por muitos anos. Por quê? Porque aí a gente compra um carro bonito, aí vem a dopamina. Uau! Não é assim? Cada vez que compra algo, conquista algo, é aquela bombardeio de dopamina e agora eu tô bem e tal. Daqui a pouco você acostuma com o carro, é mais um carro. Aí você compra aquela roupa que você queria, acostuma com a roupa, é mais uma roupa. E não preenche. Porém, aí vem o período do amadurecimento. Porque hoje, quando você é jovem, você não para pensar nisso, né? Assim, é verdade. Você tá ali, faculdade, agora eu recebi meu certificado, agora eu tenho mais uma pós-graduação e tal. E aí, quando a gente chega num certo ponto na vida, né? Abre um negócio, dá certo ou não dá certo. Abre outro, dá muito certo, ganha muito dinheiro, mas está vazio, está faltando algo. Porque quando você não tem propósito, vem o vazio. Você sempre... E esse vazio é o consumo, né? Tentamos resolver o vazio com o consumo. Tentamos resolver o vazio com mais uma dose de dopamina. Então, é mais uma festa, é mais uma comemoração, é mais um aniversário, é mais isso, é mais aquilo. Natural do ser humano, né? Mas passou aquilo ali, vazio. Demora, porque nós demoramos para amadurecer, demoramos para também ter coragem para o autoconhecimento, né? Eu demorei muito tempo, só depois que eu cheguei num ponto que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais sentir isso. Mas você não tem Jesus? Tenho, eu tenho Jesus. Eu sempre tive. Sempre tive muito temor a Deus. Mas a gente precisa separar muito, que eu também demorei muitos anos para aprender, a entender que eu preciso caminhar com a área espiritual e a área emocional em conjunto. Não dá para eu pensar assim, eu não preciso, espiritualmente eu estou bem, então a área emocional está resolvida. Não, a área emocional, ela caminha junto, ela precisa ser resolvida assim como a espiritual. E a gente demora para encarar que precisamos de ajuda, precisamos, meu Deus, eu tenho que me conhecer, né? E a gente não tem isso. Eu percebo, hoje eu estava conversando, hoje eu tive vários exames médicos e consulta médica e eu estava conversando com o médico e eu disse assim, que a gente precisa se conhecer. Sim. Né? Porque as pessoas, elas procuram muitas vezes o médico só quando o corpo para. Ela só para cuidar de si quando o corpo para. Exatamente. E não deveria ser dessa maneira, né? Não deveria. É a questão do alimentar, que nem tu disse, o espírito. Sim. Eu, pela manhã, a primeira coisa que eu faço é alimentar o meu espírito. Porque aí a gente se fortalece, né? Com certeza. Mas é interessante a gente também não espiritualizar tudo. Exatamente. Agora eu tô... Amanhã eu tenho uma consulta que eu vou ver questões hormonais. Sim. Né? Então eu vejo assim... em bate-papo de salão de beleza, a mulherada reclamando da TPM, Sim. reclamando assim, dessa oscilação, de depressão, e às vezes é hormonal, né? Sim. Então, o quanto é importante você buscar a raiz Exatamente. daquilo que está te afligindo, né? Somos corpo, alma e espírito, né? Sim. Na verdade, somos seres espirituais, né? Vivendo uma experiência humana. Isso. E aí temos a nossa psique, a nossa mente, né? Com vontade, evolução, vontade. E temos que entender que é um ser único, mas temos essas partes que precisamos cuidar separado. E não dá para espiritualizar tudo. Eu fiz isso quando eu tive... quando eu comecei com crise de síndrome do pânico no ano de 2020. Eu só espiritualizava, eu não entendia que existia algo também que eu precisava resolver quimicamente, fisiologicamente no meu organismo, no meu cérebro, né? E o processo de somatização de alto nível de estresse, eu não entendia isso, eu só espiritualizava. E aí eu orava, eu falava, meu Deus não quer me tirar isso, ele não quer me curar, né? Sim. E eu precisava realmente também de um acompanhamento, de um tratamento na ocasião. O que eu fiz, graças a Deus, né? E foi ótimo, e foi muito bom. E como demora algumas pessoas ter esse entendimento, né? Admitir que precisa de ajuda. Muito. Né? Porque tem que haver a oração, em primeiro lugar a gente procura Deus, mas tem que haver a ação de dar o passo, né? Sim. A gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Né? Deus usa, né, os médicos, Deus usa os psicólogos, Deus usa os terapeutas, Deus usa
todas essas pessoas para psicanalistas. Eu amo psicanálise, eu fiz psicanálise. Eu entrei nesse universo, eu fui fazendo curso, porque eu queria aprender a cuidar de mim. E amo esse universo, respeito, acho que todo terapeuta precisa de um terapeuta, todo coach precisa de um coach, todo médico precisa de outro médico, e é por aí. Deus usa todos os profissionais para cuidar do ser humano, né? Exatamente. Então, é por aí, né? Temos que ter. E eu percebo também que todos os processos que a gente passa é justamente para poder ajudar outras pessoas a superar também. Exatamente. Como você citou. Aí é que está o propósito. Deus nos dá experiências, não é para sermos egoístas e falar, meu Deus, venci, superei, aprendi, top, muito obrigada. E aí? Né? Acabou? Morreu com você? Né? Sim. Deus nos dá experiências que tem mais a ver com o outro. Tem mais a ver com o outro. Eu digo que isso que você está passando não é para você. É para servir a Deus. E como é que eu vou servir a Deus se eu guardar aquilo para mim e não duplicar, não multiplicar? Quando a gente fala de... Até mesmo para chegar a histórias de superação... não sei se eu posso falar sobre isso agora, meu Deus. Claro que pode, eu tô ansiosa para saber nessa caminhada toda quando que foi o momento que chegou nesses livros, sim, né? Sim. Que contém várias superações. Tem, muita Conta história. Pra gente essa parte. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga, né, da editora, e ela falou para mim, Mônica, eu oro por você, eu oro por tudo isso, porque o trabalho que você desenvolve é um trabalho muito espiritual, né? Mexe muito e, enfim. A minha paixão por livros é desde pequena, desde nova, e na época que eu era adolescente, eu falava, quando eu ficar velhinha, eu quero viver de escrever livros, publicar livros e vender livros. Eu quero morar na praia, isso eu não morava na praia, eu morava em Volta Redonda, que eu sou nascida em Volta Redonda, estado do Rio, mas o meu sonho era morar na praia quando eu ficasse velhinha, e não quando eu ficasse velhinha, né? Eu queria morar na praia e viver escrevendo livros, enfim. Passou todos esses anos, hoje eu moro na primeira quadra da praia. Ai, que delícia! Com a graça de Deus, né? Há 8 anos eu moro no mesmo lugar e escrevo livros, e ainda não tô velhinha. Olha só que benção. Que benção isso. Ainda não tô velhinha. Mas, enfim, e aí a minha paixão é muito antiga. Quando eu aplicava formação em coaching inteligência emocional, que eu comecei aqui em 2016, naquela época eu criei um curso muito extenso. Era um curso de 1 ano e meio, para você ter uma noção. Loucura, né? É uma loucura boa. Porque normalmente as formações em coaching são muito breves, são rápidas. Às vezes um final de semana num hotel, ou uma imersão de 5 dias. Ok, tá tudo certo. Só que na metodologia que eu aplicava, eu incluía terapia junto, sabe? Quando você... Sim. E os alunos apaixonavam, eles adoravam. Então era um curso que eu tinha aulas toda semana. E com isso eu aplicava muitas tarefas para os alunos. E uma das tarefas sempre foi para que ele colocasse a mensagem dele, né? Porque uma coisa é você se autoconhecer, ok, eles estavam ali apaixonados pelo desenvolvimento pessoal que estavam tendo, e uma das tarefas era, agora você tem que colocar isso para fora, agora você vai multiplicar tudo que você está aprendendo e vai entregar para o mundo. E uma das tarefas era transformar isso numa palestra, em um conteúdo, uma palestra estrela, e eu também aplicava e aplico até hoje formação de palestrantes treinadores, e também lançar um livro, escrever em livro. Eu não quero escrever livro, eu quero só fazer palestra. Ok, então você vai se tornar um palestrante, ou então você vai se tornar uma pessoa, um autor. E com isso, algumas alunas, na ocasião, lançaram livro solo, né? E passei a entregar esse conteúdo todo, ajudando as pessoas a se tornar palestrante e tal. E eu tenho vários alunos hoje que só vivem de aplicar treinamentos, palestras, uma benção. Assim, é um chamado, né? E eu digo que o meu chamado é conduzir uma pessoa a entregar a mensagem dela para o mundo por meio de palestras e livros. Esse é o meu chamado. É chegar alguém e falar, aquela pessoa ali tá quietinha, tá escondida, mas ela tem uma mensagem, carrega uma mensagem na alma dela, que o mundo precisa conhecer. E ela precisa de um estímulo. Então, além do estímulo, além da motivação, além de facilitar, eu entrego as ferramentas e as técnicas
que ela precisa também, e ajuda a construir junto, ajuda a fazer. Enquanto eu não vejo aquela pessoa lá no palco, enquanto eu não vejo o livro dela né, lançado, eu também não sossego. Então é muito lindo. E aí com isso, muitas alunas que eu tinha, eu tô falando alunas porque agora vamos falar de mulheres, elas, ai, Mônica, eu tô doida pra lançar o meu, ai, eu consegui escrever tanto, ai, eu comecei, mas parei, aquela coisa. E livros em coautoria não foi inventado pela Mônica, já existe há muitos anos. Eu lembro que eu comprei em 2012 um livro em coautoria, mas não era História de Superação de Mulheres, né? Era um livro de PNL. E aí, eu conversei com algumas alunas, algumas que se tornaram amigas, né? Algumas, porque é uma caminhada junto, então se tornaram até amigas íntimas. Falei, eu vou escrever, eu vou lançar um livro e vou convidar quem já tem amor pela minha vida e eu também amo, quem sabe compartilhar cada um sua história, porque eu queria muito falar da minha superação com a síndrome do pânico, com a depressão, e também da síndrome da não merecedora. É uma série de questões que a gente, né, na caminhada aí, vai todos os dias superando. Porque eu acho que a superação é diária, né? É verdade. E aí, ok. Falei com algumas, eu quero. Aí uma outra, eu também quero. Se você for lançar, eu quero. Resumindo, em 60 dias, esse livro aqui foi lançado com o evento de lançamento. Da hora que veio a vontade até a hora do evento de lançamento, demorou 60 dias. Foi muito rápido. Muito prazo demais. Recorde. Com 20 participantes. E ali, na ocasião, eu fiz lá um orçamento e tal, e comecei a convidar uma, outra, fui convidando as mulheres. O nome Mulheres de Impacto, ele começou por um grupo de network, que foi algo muito informal, indo para Belo Horizonte com uma amiga, que é a Maria, e aí a gente batendo papo muito. E ela tem uma franquia com o marido. O marido tem muito tempo, muitos anos, uma franquia da Acmos, e eles fizeram curso comigo, foram meus alunos da formação em coaching, e eu fui madrinha de casamento deles, que eles se conheceram lá. E aí fomos juntos para Belo Horizonte, e aí começamos a conversar. Vamos fazer um café? Vamos fazer um café para que as mulheres possam vir e cada uma fala do seu negócio. Um café network, coisa, né? Que hoje em dia tem até demais, e a gente também queria fazer. Tem bastante. Muito. Principalmente aqui no Espírito Santo, né? A gente não dá conta de acompanhar. Mas enfim, resolvemos fazer esse café e convidar umas amigas. E aí eu falei, tá bom, então eu vou organizar aqui, vamos abrir um grupo, eu vou abrir um grupo e começo a colocar no grupo as mulheres que vão para esse café. Sim. Beleza. O grupo de WhatsApp, uma outra amiga que é a Érica, que tem uma agência de turismo, que é a Vai Sim, uma benção, uma querida, falou, eu também quero participar disso aí. Ok, vamos participar do café. Abri o grupo. E aí, com isso, eu falei, preciso batizar esse grupo, tem que dar um nome pro grupo. Tem que ter um nome, né? E aí comecei a pesquisar uns nomes, né? Porque é um nome simples, um nome comum, Mulheres de Impacto, né? Eu até patenteei o nome e tenho por 10 anos a patente, né? A marca, na verdade, né? A marca Mulheres de Impacto. E aí, abri o grupo e coloquei ali mais de 15 nomes para votação das amigas, né? Poxa, eu gostei de Mulheres de Impacto, por quê? Como eu lido com mensagem, pra mim, na minha concepção, o impacto está na mensagem que uma mulher carrega dentro de si, que quando ela verbaliza, seja numa palestra, quando ela compartilha num livro, ela impacta a vida de uma outra pessoa. Sim. Então, o que impacta não tem a ver com empoderamento feminino, não tem a ver com estado social. Entendi. O impacto, a mulher de impacto é aquela que tem uma mensagem de impacto, né? Então, aí eu já tinha isso comigo, mulher de impacto é mulher de mensagem, ok. Aí a que foi votada foi o nome mais votado foi Mulher de Impacto, e eu abri o grupo lá de network Mulher de Impacto. Era um grupo só mesmo pra gente falar sobre aquele café, muito informal. Eu, a Maria e a Érica lá no começo. E deu tudo certo, fizemos lá um evento, era um café para, a princípio, 20 mulheres, acabou parecendo 55 no Coco Bambu. Aí, dali, fizemos outros cafés no Coco Bambu. E era uma rede de network Mulheres de Impacto. O que eu fiz? Como já tinha uma rede de network muito informal, não tinha nenhuma finalidade lucrativa com isso, que não fosse cada uma divulgar o seu produto e serviço. Sim. Nesse primeiro livro, eu batizei o livro também de Mulheres de Impacto. Eu falei, bem, vai fortalecer o grupo e fortalece o livro. Então, foi algo assim. E coloquei o nome de Despertando a Sua Força Interior.
As histórias, cada uma em uma área, as histórias são genéricas. Cada mulher aqui superou uma área, né? Sim. E conta. E quando fizemos o evento de lançamento desse livro, várias mulheres foram nesse evento de lançamento e já pediram para segurar uma vaga que queriam no segundo livro. Ali eu já anunciei o segundo livro, que foi esse aqui. Esse aqui, Ativando a Sua Atitude, ele tem 33 participantes. Nossa. Então, de 20 já subiu para 33, Sim. né? Uhum. Mas eu não consegui conter, eu tive que parar de receber mulheres, porque eu precisava editar o livro e já estava no prazo, eu já tinha lançado um lançamento. A partir daqui, também vieram outras mulheres e eu estou lançando o terceiro livro com 27 mulheres, com 27 histórias de superação, agora no dia 10 de junho, que vai acontecer no cerimonial Espaço Verde de Vila Velha. Que coisa linda, parabéns pelo teu trabalho. Nossa, vai vir o terceiro. E mais o quarto. O quarto eu já estou com mais de 20 participantes para ele, já está no grupo lá, tenho poucas vagas agora. E a novidade é que quem vai estar nesse quarto também... Maravilhosa! A maravilhosa Eu Salsa. tenho que fazer parte disso, né? Não posso... Com certeza. A gente tem... Se é pra sair de casa, a gente tem que impactar. Sair pra impactar, né? E você tem uma mensagem muito poderosa dentro de si, né? Obrigada. Só esse trabalho que você realiza, Obrigada. esse podcast, esse trabalho onde você compartilha história de superação, inspira outras pessoas. Meu Deus! É importante a gente contar a nossa Deus, história, é né? lindo, é muito. Porque quantas pessoas estão assim nos assistindo e às vezes estão nessa situação, né? De síndrome do pânico, de depressão, ou com a empresa falindo, passando por N situações em que não encontra a solução, porque às vezes a pessoa se vê exatamente dessa forma, perdida. Sim. E aí, num simples podcast onde a gente conta o nosso testemunho para honra e glória de Deus, a gente consegue iluminar a vida daquela pessoa, de ela enxergar que há esperança, porque com Deus é possível superar qualquer adversidade. É verdade. E hoje eu falo muito, porque nós estamos aí no auge da inteligência artificial. Conteúdo por conteúdo, é tudo gratuito e frio. Conceito por conceito, você digita ali no chat GPT, né? Isso. Quero saber sobre isso, tal, ele já te entrega. É Google, YouTube, tá tudo aí. Então, hoje, continuamos estudando, fazendo curso. Sim, eu tô fazendo, continuo, porque a gente não para, né? Tô terminando agora pós-graduação em neurociências. Porém, a história de cada um, as vírgulas, as entrelinhas, aquilo que você sentiu, é só você que sabe. Exatamente. Então, por mais que a inteligência artificial esteja aí entregando conteúdo, para escrever um livro com histórias de inspiração, eu preciso de histórias reais. Exato. São pessoas que isso. sofreram e venceram, elas passaram por essas dores. E não tem inteligência artificial que vai saber o que eu senti, não é? Exceto, claro, eu posso sim usar, eu posso gravar um áudio, um vídeo, contar e tal. Ok, a gente pode usar a ajuda da inteligência artificial para organizar um conteúdo. Ok, podemos tranquilamente. Mas as pessoas se conectam com as histórias. E isso não tem preço. Eu digo que no futuro as pessoas só vão viver de contar histórias. Por quê? Porque o conteúdo tá tudo igual, né? Assim? É tudo igual, todo mundo tem a mesma coisa. Você vai nos grandes gurus aí da internet, nos grandes top players do mercado, dentro da área de inteligência emocional, de coaching, os grandes treinadores. É a mesma coisa, os resultados, a transformação é a mesma coisa. O que muda é a linguagem de cada um. Verdade. Então, um se conecta com um, o outro se conecta com o outro, né? Assim? Nós podemos entregar o mesmo conteúdo, né, Salsa? Você pode falar de autoconhecimento, você pode falar disso, eu posso falar a mesma coisa. Algumas pessoas vão amar a Salsa e vão odiar a Mônica, outras vão amar a Mônica e odiar a Salsa, porque é a conexão. Exatamente. E é a essência. É o que eu falo no meu primeiro livro, que é o meu livro solo. Vou aproveitar, vou divulgar ele aqui. Isso, já vamos começar com essa divulgação. Fazer propaganda. Esse foi o primeiro que eu escrevi. Não existe concorrência para a sua essência. Tem a ver com isso. Porque o que é... Da onde vem isso? É a maneira como você manifesta o Espírito Santo em você. Isso não tem como copiar. Eu posso modelar o jeito da outra pessoa falar, eu posso modelar uma frase, eu posso modelar... Mas a sua íris, né? Assim? A sua íris,
o timbre da voz, esses segredinhos de Deus, que faz com que você entregue a mesma mensagem que a sua amiga tem, que o seu amigo tem, mas que faz com que o outro conecte, é a alma que conecta com alma. Isso é realmente... e não tem concorrência para isso. Não tem mesmo. Não tem como. Como que eu vou copiar algo que é muito espiritual, né? É a forma que você manifesta a presença do Espírito Santo. E é o olhar que muda, sabe? Sim. É o seu jeito. E não tem como. Então, é lindo. Isso tem a ver com a superação, a história e a conexão de uma da outra. Eu recebo, Salza, depoimentos lindos de pessoas que falam, olha, Mônica, eu li o capítulo X, o capítulo da coautora tal, ela falou sobre isso, parece que ela estava falando comigo, eu vivi exatamente a mesma coisa. Pessoas que estavam assim, achando no fundo do poço, e receberam uma história e conectaram como uma mensagem, tipo assim, tem jeito para você. Se teve para mim, tem para você também. Então, essa mensagem, né? É essa mensagem, né? Essência conectando com essência, alma com alma. É esse o trabalho que nós vamos levar para o resto da vida. E também, olha, temos coautoras daqui, temos coautoras de Portugal, nós vamos fazer o lançamento em Portugal, já estamos com isso tudo organizando aí, contagem regressiva, e também temos em Boston, né? Temos a nossa querida também coautora de lá, Catiane, ela já vai receber agora 40 livros lá para fazer ali o primeiro movimento dela de lançamento. E vamos aí, não sei quantos países Deus vai nos levar, sabe, Salza? Mas nós estamos aí deixando Ele fazer e fazendo a nossa parte. Sim, Ele sempre conduz a gente ao melhor, né? É verdade. E qual é a mensagem que você quer deixar para quem está nos escutando? Oh, meu Deus, a mensagem. Deixa Deus te usar, mas se coloque de prontidão. Porque a mensagem que você carrega dentro de você tem um valor inestimável. Às vezes você pode pensar que a sua mensagem, que a sua história não tem valor. Mas a sua história, ela pode mudar uma vida, pode salvar uma vida. Eu gosto muito, né, de sempre dizer, um dia, alguém vai te encontrar, seja na rua, num restaurante, numa igreja, e pode te dar um abraço e dizer para você assim, olha, por sua causa eu não desisti. Então você precisa compartilhar a sua mensagem, porque eu tenho certeza que faça a sua parte, Deus vai fazer a dele, Ele vai sim colocar pessoas no seu caminho que precisam receber a sua experiência, a sua coragem, a sua fé e principalmente a sua essência, que é o Espírito Santo em você. Pense nisso. Um dia alguém vai dizer para você, por sua causa eu não desisti. Beijo no seu coração. Muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra, viu? Que mensagem forte. Eu acho que aqui a gente só inicia uma parceria de sucesso, uma parceria de impacto. De impacto, isso aí. Estamos juntos na nossa mensagem, né? E onde a gente te encontra? Meu Instagram, né? Vou colocar aqui, @soumonicaoliveira. Eu tenho outros perfis, posso falar? Pode, fica à vontade. Então, @soumonicaoliveira. Eu tenho @imagine Instituto Oficial. Tenho também o Mulheres de Impacto, que é mulheres.d.impacto.es. E convida essa mulherada, essas pessoas a participarem das próximos e próximos, porque serão muitas pessoas contando histórias de impacto. De impacto. Essa série Mulheres de Impacto, eu tô terminando agora com o 4º livro, porque aí eu tenho aí você vai me convidar para um novo podcast, que eu vou falar para você o propósito que Deus colocou no meu coração com esses 4 livros Mulheres de Impacto, que é algo muito grande que realmente vai acontecer. Então eu vou encerrar com o 4º livro, que o tema do livro é Gerando Gratidão e Poder. Mas, né, já vou até antecipar aqui para você sobre toda a rede literária feminina, né, que eu vou estar movimentando. É algo muito, muito maravilhoso, muito grande. Então, outros projetos estão vindo dentro dessa mesma linha com mulheres, que é algo que
Deus foi trazendo, né? E foi crescendo e eu me apaixonei também, e, enfim. Então tem outras obras, outras séries que vão surgindo também com mulheres. E não só para livro em coletivo, né? Livro em coautoria, mas também livros solos. E aí é uma longa história, depois eu conto a novidade. Com mas certeza. Temos muita coisa pela frente. Muito assunto aí para mais alguns episódios. Mais alguns podcast episódios. Deus para superar, né? E, nossa, então olha, eu quero te agradecer muito também por estar aqui. Agradecer, porque a nossa superação é todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. Eu estava falando sobre isso, então eu estou muito feliz e eu espero juntas podermos também multiplicar mais e mais, impactar mais e mais. Com certeza, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, se essa história fez sentido para ti, né? Impactou a tua vida, entra aqui, curte, comenta e compartilha essa mensagem. Vou te convidar para finalizar esse episódio junto comigo falando o nosso lema. É Deus pra superar! Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. No mundo de esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.